Olá, eu sou a autora Milena Pereira e esse é o meu canal. Se você tem aquele livrozinho guardado lá no fundo da sua gaveta, querendo escrever um livro e não tem a mínima noção de como lançá-lo, Milena, como é que eu faço para lançar o meu livro físico independente? Já correu atrás de editora e até hoje não conseguiu lançar. Se você está interessado nesse tema ou conhece alguém, fica até o final do vídeo. Bora pro vídeo? A primeira coisa que você tem que pensar é quais são as vantagens de ser um autor independente. Você pode até ter uma editora que está interessada no seu livro, mas eu acho que vale a pena você pensar nisso antes mesmo de fechar qualquer contrato. As vantagens de você ser autor independente é que você tem o controle total sobre o seu livro. Isso significa que é você que vai escolher onde que ele vai ser exposto, você que vai decidir como é que vai ser a mídia dele, na verdade você que vai fazer tudo. Então você tem esse controle total na sua mão, inclusive do e-book, porque hoje em dia a maioria das editoras ela faz um contrato que ela segura tanto o seu livro físico como o e-book. Se o seu interesse não for esse, já é um ponto a você analisar. Outra coisa é que, independente da editora, você vai ter que fazer um investimento no seu livro. Então, muitas das vezes sai muito mais econômico você fazer o seu lançamento independente do que estar junto com uma editora. Principalmente as maiores editoras são normalmente as mais caras. Sim, independente do seu livro ser excelente, próximo best-seller, você vai ter que investir nele. Outro detalhe também é que a editora ela não vai fazer tudo por você. Você vai ter que correr atrás de muita coisa também. Então, às vezes, vale muito mais a pena você já estar ciente de que você depende só de você e fazer isso por conta própria. Então, grandes vantagens são essas. Normalmente, o custo financeiro e também o gasto que você vai ter com o tempo e demais coisas que você sabe que vai depender somente de você, certo? Bom, qual é a desvantagem de eu ser um autor independente? É claro, eu tenho que passar isso para você também. Quando você se torna um autor independente, como eu já falei antes, tudo vai depender de você. A divulgação, a mídia, se vai entrar numa livraria ou não. E se é o seu primeiro livro, normalmente a gente fica perdido. Como é que eu vou fazer isso, Milena? Eu não tenho noção nenhuma do meio literário. Isso sim, um fato que é prejudicial. É claro que assim, eu ouço muito de autores ultimamente que as grandes editoras elas estão virando praticamente uma gráfica. Então você manda fazer o seu livro, faz todo esse processo que você como independente vai fazer sozinho e depois que está pronto, elas normalmente te entregam o teu livro e deixa você se virar com ele. Então você acaba sendo de certa forma independente. No início do meu livro, quando eu lancei o meu livro físico, eu meio que me senti um pouco assim, porque eu lancei numa editora pequena. Não é que a minha editora seja ruim, é muito pelo contrário, eu super indico, se você tiver interesse. Ela dá o apoio dentro da possibilidade dela. E também ela é pequena, ela está crescendo junto, então a gente vai junto. Isso é bacana, eu acho isso muito bacana quando você pode ajudar um ou outro, né? Mas tem muitas editoras que são grandes e que elas não estão nem aí para você, porque normalmente ela tem um autor muito famoso, alguém que já vende muito bem dentro dela, tem os xodozinhos da editora, sempre existe, e ela dá muito mais valor àquela pessoa do que a você. E no caso, a editora normalmente ela faria isso, tá? Ela que vai mandar seus livros para exposições. Se ela tem autores em outros estados, ela manda o teu livro para outros estados. Você sozinho vai ter que fazer tudo isso sozinho, tá? Mas eu vou dar umas dicas e não é tão difícil como parece. Tá, Milena? Então vou lançar meu livro sozinho ou vou fazer todo o passo a passo para ver se vale a pena lançar sozinho. O que eu faço? Primeiro você tem que ter o livro pronto, né? Está na hora de lançar o seu livro, terminou, você botou lá fim, você gostou do seu trabalho, tá bacana. Agora está na hora de lançar ele. A primeira coisa que você vai precisar de ter um leitor beta. Esse leitor beta, ele vai literalmente ler o seu livro, ele é o beta, ele é que vai falar para você assim, não gostei do final, olha, ficou faltando você explicar mais sobre isso, ficou faltando você entrar mais em detalhes sobre tal personagem, não entendi o que aconteceu com esse personagem, a intenção sua era essa. Tudo isso vai te devolver antes de você fechar o seu livro final e botar ele para vender. Então é bom você ter um leitor beta. Mas, Milena, eu não tenho condição. Normalmente o leitor beta você não paga para isso, tá? O seu leitor beta pode ser um amigo, seu leitor beta pode ser alguém da sua família que gosta muito de ler, ou o seu leitor beta pode se encontrar na internet, no Facebook. Você só toma cuidado para ser alguém de confiança, manda em PDF, mesmo assim eu não confio muito.
e porque essa pessoa ela pode divulgar o seu livro e você sair perdendo com isso, tá? Então tem que ser alguém de sua confiança para ler o seu livro antes dele ser publicado. Eu até indico que você antes já registre o seu livro na Biblioteca Nacional. Mas a gente vai ter um outro vídeo explicando como registrar o seu livro. Hoje a gente está falando sobre lançar o livro. Mas você só pode registrar o seu livro quando ele estiver pronto, né? Porque toda a modificação você acaba tendo registrar de novo. Você não vai ficar pagando várias vezes pelo mesmo livro, certo? Então você teve alguém, o livro já está certo, Milena, já foi feito. Eu vou fazer um outro vídeo explicando para você como são os meus leitores betas, mas depois eu falo para vocês algumas dicas como ter leitores beta, sem você precisar falar para o cara, você é meu leitor beta, tá? Então seu livro está feito, alguém já leu, você já gostou do resultado final. Primeira coisa, revisão. Normalmente, não generalizando, normalmente as editoras têm 2 revisores. Porque normalmente, gente, passa um erro de um para o outro sem querer. Você está lendo um livro inteiro, sei lá, 200, 300 páginas, e aí acaba acontecendo de passar algum erro. O erro gramatical, de concordância, tudo isso vai ser, às vezes, o plural, singular. Quando a gente está escrevendo, a gente está botando a ideia no livro, a gente não está se preocupando muito com isso. Porque depois vai ser corrigido, até mesmo a gente depois relê e corrige, mas vai para 2 revisores. Então, se você é independente, você vai contratar. A Milena não tem condição de contratar 2 revisores. Então, se você contratar um, você vai ficar muito no pé dele e analisar se está realmente tudo muito bonitinho, tá? Mas o ideal é que seja em 2, ok? Contratei o meu revisor, tudo ok. O que eu faço agora, Milena? Acabou o revisor, te devolveu o seu trabalho feito, você vai mandar para um diagramador. Esse diagramador é aquela pessoa que vai botar o seu livro bonitinho. É o cara que vai escolher a fonte do livro, vai escolher se vai começar com uma letra de uma cor diferente, como vai ser o capítulo. Dia a dia de formatar o seu livro. Vai formatar o seu livro da forma que você deseja, para que quando você mandar para a gráfica esteja na sua cara. Então, se o seu livro é um livro de terror, então as letras têm que ser mais sombrias, vamos botar assim. Se o seu livro é um livro romântico, você vai escolher uma letra cursiva. Enfim, se o seu livro é um livro de ação, você vai começar a se preocupar se vai entrar alguma imagem, se vai entrar algum desenho. Isso não é o diagramador que faz o desenho. Normalmente você tem alguém que vai desenhar o seu desenho, ou você mesmo desenha. Eu tenho amigos que são escritores que eles mesmo fazem o desenho. Vai entrar os desenhos, esse cara ele vai organizar tudo, montar tudo. Então esse cara também fica te mandando e volta e vai e volta o seu texto 1000 vezes até estar na sua cara. Esse também é o cara responsável para quando o seu livro está fechadinho e alguém abrir, a letra não tenha ficado presa na dobradiça, né? Fica um livro bacana, não fica algo feio. Então esse diagramador também ele é responsável na capa, na coisa dos parágrafos estarem corretos. Isso tudo, gente, isso tudo é estética, mas isso tudo também vai fazer a diferença na hora de vender seu livro, tá? E na hora do seu leitor ter uma boa experiência com você e com o seu livro. Então, diagramador, você vai contratar também esse diagramador quando estiver acabando. E por último, mas não menos importante, por último, capista. É o cara que vai fazer seu livro vender, né? Porque a famosa frase, o livro é vendido pela capa. Então, o capista. Eu, particularmente, tenho uma dificuldade de imaginar a capa do meu livro. Eu escrevo o meu livro, eu consigo imaginar o meu livro virando uma série, um filme. Eu consigo imaginar cada personagem, criar os locais. Eu consigo imaginar a capa do livro. Gente, é uma complicação que eu tenho particular. É bom você pegar um bom profissional que ele vai fazer isso com você. A editora, lógico, ela também dá uma dica para você, mas a gente aqui está falando de independente e mesmo sendo editora, mesmo sendo particular, você tem que ter a ideia do que é a sua capa de livro. Por exemplo, os meus livros de romance foram muito mais fácil fazer uma capa. Normalmente não tem muito segredo das capas do livro de romance. Mas eu tenho um livro, A Profecia. Esse livro ele é uma fantasia, uma aventura, gente. Até hoje eu não consegui fazer uma capa satisfatória para ele, tá? Então eu já paguei, acho que 1 ou 2 capas. Eu ganhei uma de presente. Tem a Thaís, que me ajuda muito com a mídia, com a minha parte de publicidade, que está tentando desenhar uma capa porque eu não consigo colocar no site o livro, porque eu não gosto da capa. Ele tá na Amazon, tá com uma capa bacana, fui eu que fiz, mas ainda não chegamos lá, mas a gente vai chegar.
Procure uma boa capa, é ela que vai vender o teu livro. E normalmente você vai, quando você contrata um capista, você contrata de duas formas, para e-book e para livro físico. Aqui nós estamos falando de livro físico, né? Mas seria ideal que o cara te entregue ou a mulher te entregue os dois, porque você não vai lançar seu livro só físico. Com certeza você vai colocar pelo menos na Amazon, talvez Saraiva ou em outros, mas você vai colocar o seu livro também na internet, nem que seja degustação, para as pessoas terem acesso, terem uma noção de que é o seu livro, ok? Depois que isso tudo for feito, você vai mandar o seu livro para uma gráfica, aí você vai fazer aquele trabalho de formiguinha, procurar uma boa gráfica com um bom preço, de confiança, que entregue em um bom prazo, tá? Você vai correr atrás. Não quer dizer que tem que ser a gráfica da esquina da tua casa, normalmente são as mais caras. Não quer dizer que seja uma gráfica de livros, é uma gráfica. Gente, normalmente as gráficas só fazem a partir de 30 exemplares. Algumas vocês podem conseguir talvez de 20. Você tem que pensar o seguinte, você tá sozinho, você vai divulgar, você vai vender seu livro. Não adianta você ter 100, 200 livros na sua casa, na primeira tiragem, pensando assim, todos os meus amigos vão comprar, porque não compram, experiência própria. Muitos dos seus amigos, muitos dos seus familiares não compram porque eles acham que você tem que dar para eles, sabe? Precisa ganhar em relação a isso, é uma profissão, né? Claro que alguns você vai dar de presente, mas você tem que vender. Não caia no erro de fazer 50, 100 logo de início. Primeiro você tem que trabalhar muito na divulgação e você vai crescendo em relação a isso, tá? Eu lancei meu livro no final de abril, meu livro esgotou em novembro para dezembro. Mas foi um trabalho, a gente tem que trabalhar em cima disso, tem que divulgar, porque a editora ela está fazendo um teste com você para ver se vai dar certo ou não. Então você está fazendo sozinho, pensa nisso, você vai ter tempo de sair para vender o seu livro, você vai ter tempo para divulgar, e aí depois que o seu livro está pronto, está na sua mão, o que eu vou fazer com ele? Isso vai ser o tema de um outro vídeo. Hoje, como ser um autor independente, e aí a gente está passando aí para vocês num livro físico, tá? Por quê? Porque o processo com o livro virtual, o famoso e-book, é outro. Vai ter outros vídeos aqui ensinando a vocês como fazer. Eu até indico que você comece com o e-book e aí tá dando certo, você passa para o livro físico. Muitas das vezes o seu leitor do e-book quer o seu livro físico, porque quer autografado, porque quer deixar lá na prateleira. Quem gosta de ter ele em mãos vai querer o seu livro físico. Mas essa pessoa pode conhecer você através do seu livro do e-book. Então é bom você ter os dois. Então, se você tem interesse, Milena, quero saber como é que eu lanço e-book. Os meus e-books eu lanço por conta própria, tá? Isso em um outro vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se esse é o seu primeiro vídeo, deixe nos comentários aí o que você achou e principalmente o que você quer saber. Ficou alguma dúvida? Achou que eu esqueci de falar alguma coisa? Deixe um comentário aí embaixo. Milena, eu quero saber como consigo um bom profissional, um preço legal. Deixa também nos comentários, porque também os profissionais que estiverem vendo o vídeo, pode deixar o seu contato, Instagram, aí no comentário, para que as pessoas possam procurar por vocês também, certo? Deixa falando no Instagram, deixa de me seguir no Instagram. Lá a gente coloca esse tipo de dica também de profissionais e você vai conhecer também um pouquinho mais do meu trabalho, certo? Até a próxima. Muito obrigada por ter assistido até aqui.